Também quero dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam. Fiquem à vontade, que o Senhor abençoe a você também nesta noite. Irmãos, hoje eu quero dar sequência aos estudos no livro de Isaías. Eu já estou no capítulo 5 e hoje nós vamos terminar o capítulo 5. Se Deus quiser, Deus está no controle. Então hoje eu vou falar de mais 3 ai. Eu poupei os irmãos no último domingo, falei só sobre 3 ai, e hoje nós vamos falar dos outros 3, porque a burdoada é forte, entendeu? Então a borrachada era muito grande para ser num domingo só. Então abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5, do versículo 20 até o versículo 30. Vamos prestar atenção nesse texto, que ele é maravilhoso, o tema. E você, a hora que você lê o texto, você vai rapidamente entender o tema dessa noite, inversão de valores. O Daniel leu aqui, Romanos 1, muito dentro daquilo que nós vamos falar essa noite. Eu não vou usar esse texto, mas vamos usar outros textos, e os irmãos já vão começar a entender por que nós optamos por esse tema, inversão de valores. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E eis que elas vêm rapidamente, com toda a pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece. Ninguém dormita, nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos, e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas, e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como de leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam. E não há quem a livre. Naquele dia, o bramido contra ele será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia. A luz se escurecerá em densas nuvens. É um texto muito difícil de ler, de absorver, e aí a gente começa a olhar e fala: Senhor, que situação complicada que o povo vivia, que o povo estava vivendo. Só que a gente olha sempre para o passado. Só que se nós contextualizarmos a situação, se nós trouxermos para hoje, nós vamos ver que a situação permanece do mesmo jeito. E é isso que a gente vai tentar explicar hoje. Eu quero trabalhar em cima. Vocês lendo o texto comigo, vocês entenderam o tema da mensagem? Perfeitamente. Quando você começa a ler o texto, você já vê a inversão de valores.
E aí a pergunta que eu faço é: será que essa inversão de valores, ela mudou? Ela não mudou, ela continua invertida do mesmo jeito. E eu quero falar sobre esses 3 ai, que o primeiro ai, ele vai ao versículo 20, Isaías 5:20, que é o ai da falsidade. E ele diz aqui de novo: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas a luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Irmãos, neste caso, o profeta, ele condena a substituição de uma coisa boa por uma coisa má. Ele está substituindo justamente isso, a inversão de valores que o povo estava fazendo. Não se trata de ignorância do que é certo e do que é errado, mas trata-se de uma escolha, trata-se de opção. O povo de Judá, os moradores de Jerusalém, lembro para aqueles que não estão acompanhando, que nós estamos falando do reino do sul, nós estamos falando de Judá, e Jerusalém, a capital, estava dentro do reino do sul. Então, quando eu falo Judá e moradores de Jerusalém, eu estou falando do reino do sul, porque existia o reino do norte na separação e o reino do sul. Jerusalém está dentro do reino do sul, porque às vezes eu vou usar Judá e depois Jerusalém, algumas pessoas podem dizer: puxa, mas ele está falando de 2 lugares. Não, estou falando do mesmo lugar, que é o reino do sul. Então isso aqui não é uma ignorância do povo de Judá, isso é uma escolha, é uma opção. Eles sabiam muito bem o que deveriam ser feito, eles sabiam muito bem o que deveria ser praticado, eles sabiam muito bem o que deveria ser adorado, eles sabiam muito bem o que deveria ser reverenciado, mas eles estavam preferindo outras coisas, eles estavam fazendo tudo que era contrário às ordenanças do Senhor, tanto as ordenanças que vinham da lei, as ordenanças que vêm pelos profetas, eles estavam agindo de forma deliberadamente contrária. Não havia ali uma inocência, eles não sabiam o que era certo e o que era errado. Não se engane, todos sabiam perfeitamente o que era certo e o que era errado, e todos agiam contrário. Hoje o pastor Marco falou aqui justamente sobre isso: a morte não é o fim, e ele usou o texto de Eclesiastes capítulo 12, que diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Todos sabem disso, todo homem sabe, então não é ignorância, é opção, opção. E no caso aqui, o pecado desse povo, ele se torna uma maneira aceitável de viver. A Bíblia usa um termo chamado cauterização da mente. O que é cauterização da mente? É quando você pratica algo, no primeiro momento aquilo mexe, mas você não trata e você continua praticando a segunda vez. Eu dou um exemplo claro disso, é a mentira. Você fala: puxa, eu menti. Aí você pede perdão, no outro dia você mente de novo, daí continua, daqui a pouco, essa mentira ela não tem mais efeito, ela passa a fazer parte do cotidiano. Eu falei de um cristão, mas não é de um cristão, de uma pessoa que se diz cristão. Então, a cauterização da mente, aquilo passa a fazer parte do seu cotidiano, e era isso que estava acontecendo. O povo já não estava mais olhando para o Senhor como o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles estavam buscando satisfazer as suas necessidades em coisas, em situações, na sua própria lei. E aí eu pergunto para vocês: aonde que tudo isso começou? Aonde que a independência do homem, onde que o homem começou a querer ser independente de Deus? Onde que o homem começou a querer viver pelas suas próprias forças, pelo seu próprio querer, pelo seu próprio andar? Começou muito longe, começou justamente no Éden. Começou justamente no Éden: como Deus sereis. E isso vem até hoje. O grande problema do homem hoje é querer ser igual a Deus. Esta frase, como Deus sereis,
ela vem até hoje, e esse é o grande problema do homem, é querer ser como Deus sereis. E esse povo aqui estava na mesma situação. A palavra, ela chama a atenção para duas coisas contrárias, quando digo a palavra de Deus. Primeiro, deixar a mentira e seguir a verdade. E segundo, sermos luz no lugar de trevas. A Bíblia fala isso para nós, que nós fomos chamados cristãos, nós fomos chamados para sermos luz, para brilharmos neste mundo de trevas. E, muitas vezes, a nossa luz não tem brilhado neste mundo de trevas. O apóstolo João, ele traz um versículo, inclusive esse versículo eu citei no domingo passado, e eu vou citá-lo novamente, João 3,19, que para mim, ele é claro entre esta separação de luz e trevas, onde ele diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Inversão de valores. Perfeitamente. O homem, ele dá mais valor, ele ama mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque isso reflete as suas obras, e as suas obras são más. Então, é a mesma situação. Pois é, a vida pecaminosa do homem, nessa situação, é uma vida separada de Deus. O homem parece que gosta de viver no pecado, ele gosta de andar no engano. E é interessante que na sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala alguma coisa no sentido seguinte: você quer andar no erro? Que o Senhor disse, você quer andar no erro? Quero. Então eu vou te dar a operação do erro para que você continue no erro. Você quer viver no erro? Quero. Então toma o erro para que você ande no erro e você não veja a luz do Senhor, e naquele dia o Senhor vai te julgar por conta disso. Mas isso é injusto. Não, não é justo, porque todo homem tem a eternidade no seu coração. Todo homem sabe da existência de Deus. O Daniel leu aqui Romanos 1. É só você sair ali e ver essa chuva, ver a natureza, ver tudo que é criado, que é indesculpável para o homem falar que Deus não existe. Então é isso que Paulo fala em Tessalonicenses. Você quer seguir o erro? Você quer seguir com seus valores invertidos? Então Deus dá a operação do erro para que você, vamos colocar aqui, você quer rolar na lama? Então Deus dá mais lama, para você se enrolar cada vez mais na lama, e aí você ser julgado no último dia, e não tem desculpa para dizer que você não sabia. Porque é o seguinte, irmãos, percebem que às vezes você vai falar com uma pessoa, e você quer falar a verdade para a pessoa, e ela não quer ouvir. Ela sempre tem um argumento contrário, que é a mentira. Você quer falar da verdade, mas a pessoa não quer ouvir a verdade. Sempre tem, mas você tem que pensar assim, não, mas e o outro lado? Não, meu amigo, eu estou te falando a verdade. Não, mas, louco, a minha família, a minha tradição, os meus tataravós, bisavós, pais, estão sempre nesse caminho. Está tudo errado, meu querido. Você quer falar a verdade, mas a pessoa não quer ouvir a verdade. E eu quero fazer uma aplicação em cima deste versículo aqui. Tem tanta coisa que nós podemos falar em cima deste versículo aqui, de João 5,20, da mudança do mal para o bem para o mal, o doce para o amargo para o doce, das trevas para a luz para as trevas, que eu peguei só dois, para nós não tomarmos muito tempo. Primeiro, irmãos, segundo a Bíblia, e nós cremos que o casamento ele é feito entre um homem e uma mulher. Só que o que está acontecendo hoje? Há um relativismo em cima disso, que estão querendo mudar isso, inverter isso, trazer uma terceira via para isso. E muitas vezes, alguns cristãos parece que está entrando nessa via. A Bíblia deixa muito clara, e nós cremos nisso, o casamento é entre um homem e uma mulher, mas o relativismo está dizendo, não é bem assim, e muitas vezes nós entramos nesse viés, e nós vamos nessa linha, ou seja, uma inversão de valores, a troca de um pelo outro. Você quer ver uma outra coisa?
A Bíblia condena a mentira, a corrupção, o adultério, a maledicência, a glutonaria e mais uma série de coisas que está lá na palavra do Senhor. Mas o mundo relativiza isso também, dizendo o seguinte: cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. O que é mentira para você não é para mim. O que é pecado para você não é pecado para mim. Só que a Bíblia diz que pecado é pecado. Pecado é pecado, para mim, para você, para qualquer pessoa. Pecado é pecado. Percebe que nós vivemos novamente numa inversão de valores? Isso é um retrato claríssimo do versículo 21, do ai da falsidade. E por que que o mundo parte para essa linha? Justamente para se justificar, para se justificar. E aí eu volto em Tessalonicenses 2, que é: você quer andar na mentira? O Senhor vai te dar para você continuar na mentira. Muito bem. O segundo ai, ele está no versículo 21, é o ai da soberba. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Isso aqui não acontece, né? Absolutamente não. Isso aqui é só para aquela época lá. Ninguém aqui no nosso tempo aí quer ser sábio aos seus próprios olhos e nem inteligente em seu próprio conceito. Claro que não. Aqui nós percebemos claramente uma dicotomia entre sabedoria humana e sabedoria de Deus. Aqui a questão é reivindicar a independência de Deus e seguir os seus próprios caminhos, com os seus pressupostos e certezas, sem considerar que Deus está no controle. Percebe o que eu estou dizendo? Esse versículo é claramente a reivindicar, ou exigir, ou querer ter uma vida independente de Deus, uma vida com as suas certezas, com os seus pressupostos, com as suas razões, sem considerar que Deus está no controle da tua vida. Sem considerar que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está no controle do universo. Sem considerar que nada acontece sem que Ele permita. Mas muitas vezes nós queremos andar pelos nossos próprios passos, pelas nossas próprias ideias, pelos nossos próprios pensamentos, pelos meus próprios olhos e pela inteligência dos meus próprios conceitos. Eu sei mais do que o Senhor. Em muitas coisas da minha vida, Deus errou, entendeu? Naquele dia, ele titubeou, entendeu? Só que aí você vai para a palavra de Deus, ela diz: a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Quando eu ajo dessa forma, irmãos, eu estou falando para mim e para as pessoas que estão do meu lado, que a vontade do Senhor não é boa, não é agradável e não é perfeita, e que a minha é melhor do que a dele. Intrinsecamente, eu estou falando isso. Eu estou dizendo que eu sei mais do que o Senhor, que o controle da minha vida é meu e que Ele não se meta nela. Ele pode até ser o meu Deus, desde que Ele não se meta na minha vida. Aí você pode dizer: nossa, mas que radicalismo. É só você conversar com pessoas que estão ao seu redor, e você vai ver que isso é mais claro e mais certo do que você imagina. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele retira de pauta a sua sabedoria, ou a sabedoria humana, que ele tinha e muito. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, quando ele escreve a carta: e eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E por que Paulo escreve isso, irmãos? Por que ele fala que quando ele foi ter com os irmãos em Coríntios, ele não usou de ostentação, ele não usou de sabedoria humana? Sabe por que ele fala isso? Porque se ele tivesse usado de sabedoria humana, não seria mensagem, seria palestra. Seria uma palestra de Paulo. Se ele tivesse usado a sabedoria humana dele, seria Paulo e não o Espírito Santo falando. Seria
Paulo, usando do teu conhecimento, ele tinha muito, e não sendo usado. Veja o que eu estou dizendo, seria Paulo se usando e não sendo usado. E é isso que ele está dizendo, quando eu fui ter com vocês, eu não fui em ostentação de palavra, de sabedoria humana, mas em poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. E no versículo 6 dessa mesma carta, ele nos esclarece isso. Dá uma olhada. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Ele pegou toda a sabedoria dos inteligentes segundo os seus olhos, a sabedoria segundo os seus conceitos, e ele diz, isso não serve para nada mediante o Senhor. De que sabedoria, então, Paulo estava falando? Uma sabedoria que ultrapassa o nosso limite, que ultrapassa a sabedoria humana. Ele não falou de política, ele não falou do Palmeiras, ele não falou do dólar, ele não falou da economia, ele falou o Evangelho. Ele falou o Evangelho. E olha só o que ele diz, terminando essa questão, no versículo 7 e 8 desse mesmo texto. Ele diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Esta sabedoria, ela é diferente, mas muito diferente da inteligência. Sabedoria de Deus não tem nada a ver com inteligência humana. Paulo era extremamente inteligente, mas ele tinha a sabedoria de Deus, e ele diz, eu fui até vocês na sabedoria do Senhor. E é desta sabedoria, irmãos, que o profeta Isaías está falando, voltando para Isaías, quando ele diz, vocês, ai daqueles que acham que são inteligentes aos seus próprios olhos, e são sábios aos seus próprios conceitos. É desta sabedoria que o profeta está falando, que o povo de Judá, que a nação de Judá não tinha. Não da sabedoria dos príncipes deste mundo, mas a sabedoria do Deus de Israel. E quando nós falamos em sabedoria do Deus de Israel, nós estamos falando na dependência dele. Nós estamos falando da liderança dele, do Senhor Deus Todo-Poderoso, sendo o Senhor daquela nação. E nós podemos novamente contextualizar e trazer isso para nós. O Deus Todo-Poderoso sendo o nosso Deus. Nós temos uma passagem na palavra de Deus que é muito interessante e encaixa perfeitamente aqui. Nós temos um homem em João 3 chamado Nicodemos. Todos vocês já ouviram falar desse Nicodemos. João 3 conta a história dele. E é interessante que esse homem, ele era um doutor da lei. O que significa isso? Ele tinha uma sabedoria extrema a respeito do assunto. Ele era aquela pessoa que, sabe quando você tem as dúvidas teológicas, que você vai com uma pessoa? Nicodemos resolvia essa questão, ele conhecia a lei. Ele estudava a lei, ele esclarecia o povo sobre a lei, ou seja, ele tinha um conhecimento muito grande da lei. Só que a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus à noite para conversar, porque ele diz assim, espera um pouquinho, só pode fazer isso que você faz alguém que vem de Deus, só pode fazer isso. E olha só a pergunta que ele faz para Jesus, em João 3, capítulo 3, versículos 9 e 10. É um diálogo entre ele e Jesus. Ele diz assim, então lhe perguntou Nicodemos para Jesus, como pode suceder isto? O que é essa pergunta? Quando Jesus fala para ele do novo nascimento, que ele deveria nascer de novo. Ele diz assim, mas peraí, como é que pode? Eu tenho que voltar de novo para o ventre da minha mãe? Veja bem, eu estou falando de um doutor da lei, e quando Jesus fala do novo nascimento, ele fala, mas peraí, isso não é lógico, eu preciso voltar para o ventre da minha mãe, como é que faz isso? E ele pergunta,
como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, você é inteligente, mas cadê a sabedoria de Deus? Cadê a sabedoria? Neste caso, a gente for estudar o texto, tem muita coisa, mas é justamente este versículo. Por quê, irmãos? Porque os caminhos que Nicodemos estavam tomando, aos seus olhos, pareciam caminhos retos, mas Jesus vem e fala para ele, os teus caminhos são tortos, os teus caminhos são errados, os teus caminhos são caminhos que a sua inteligência está levando, mas a sabedoria de Deus te conduz para outro caminho. O que nos diz Provérbios 14, 12? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E isso é o que acontece muita coisa. Caminhos que o homem diz, esse é o certo, mas o fim dele é caminho da morte, ou caminho que conduz à morte. 2 ai. Primeiro, agora o terceiro ai, é o ai da perversão da justiça. Isaías 5, 22, 23. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, e que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Este é o ai da perversão da justiça. São 2 tipos de personagens, são os heróis e são os valentes. Personagens de guerra, personagens que eram usados para as batalhas, só que aqui eles são usados, ou são citados pelo profeta Isaías, como aqueles que misturam bebida forte. Quando eu estava lendo isso daqui, eu lembrei de algumas coisas do passado, entendeu? Que é o seguinte, que alguns de vocês já fizeram isso, eu tenho certeza, principalmente o Tim e o Tom lá, entendeu? Que era você ia para os botecos, né, Tom? Você ia para os botecos e tinha aquela disputa. Eu lembrei assim, falei, rapaz, mas olha só que coisa interessante. Tinha aquelas disputas. Vamos ver quem não cai. Não é? Vamos ver quem bebe mais. Tem as pessoas rindo aqui, entendeu? Vocês já fizeram isso aí também, né? Que eu estou vendo que vocês estão de máscara, mas estou vendo que vocês estão rindo. Vamos ver quem bebe e não cai. Vamos ver, aí toma umas bebidas lá, que eu não lembro o nome, eu aprendi essa semana, rabo de galo, não sei o quê, os nomes lá que os meninos me ensinaram ali, que eu não sabia. Então, você vê o seguinte, é isso aqui. São heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Ou seja, eu vou tomar isso aqui e não vou cair. Mas, com relação à justiça, justifica o ímpio, mas negam justiça ao justo. O que significa aqui, irmãos? Aqui nós temos justamente uma consequência de uma vida divorciada de Deus. Aqui nós temos um sistema legal que dá lugar à corrupção. Aqui nós temos pessoas que chamam o Senhor por testemunha daquilo que estavam fazendo errado. E aí nós percebemos, porque nós temos Isaías, só que nós temos outros profetas que profetizaram na mesma época de Isaías para a mesma nação. Nós temos Miqueias, nós temos Abacuque, nós temos outros profetas. E eu vou citar aqui o que Miqueias fala deste texto. Miqueias tem na Bíblia, tá? Miqueias é um profeta menor, pouco lido, mas ele está lá. O que Miqueias, capítulo 3, versículos de 9 a 11, o que ele fala? Qual é a profecia dele? Justamente citando esse texto aqui. Ele diz assim, ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, vocês, lideranças, e príncipes da casa de Israel, veja para quem que eles estão falando, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Pervertiam o que é direito, aquilo que é certo, aquilo que a lei mandava. E tem mais, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade.
Lembra que eu falei domingo passado que o povo ia e arrancava os proprietários das suas propriedades com violência? Olha aqui. Perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Olha o resto. Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Nossa, que inédito, né? Isso é inédito aqui, né? A gente não sabe o que é isso, né? Dão as suas sentenças por suborno. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Também é inédito isso, né? E os seus profetas adivinham por dinheiro. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso daqui. É só se ligar a televisão. E ainda, aqui vem, e encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no nosso meio, nenhum mal nos sobrevirá. Percebam qual que é o ai que eu falei para vocês? Perversão da justiça. Faz todas essas coisas e chama o Senhor como testemunha. Espera aí, o Senhor não está no nosso meio, então não vai acontecer nada, mas eu dou sentença por suborno, eu ensino por interesse, eu adivinho, ou aqui o adivinhar, eu prego a palavra por dinheiro, eu fui chamado para pregar só para as multidões, só que eu cobro para fazer isso daí. E ainda eu chamo o Senhor por testemunha, irmão. Não está o Senhor no nosso meio? Não vai acontecer nada. Portanto, irmãos, essa situação dos 3 ai, ou ais, até aqui acabaram os ais, mas agora vem a sentença. Agora vem, deixa eu só explicar o que significa esse ai, esses ais. Isso aqui é o Senhor advertindo o povo, dizendo: olha, se vocês continuarem fazendo isso, virá a sentença. Se vocês não pararem de fazer, o Senhor vai julgar. E aqui no versículo 24, começa a consequência desta vida divorciada de Deus. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha, e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Da mesma forma que domingo passado eu falei, aqui nós temos um portanto, ou seja, eu tenho o encerramento do assunto, a conclusão do assunto e a consequência que o Senhor diz que vai acontecer. Ou seja, portanto, eu terminei os 3 ai e agora vem qual é a ação, ou qual é a sentença, ou qual é o julgamento, ou qual é a ação que o Senhor vai tomar em cima disso. Lembra, não sei se vocês lembram, mas no versículo 19 do capítulo 5, eu falei domingo passado, eles falaram assim para o Senhor: anda logo, termina logo a sua obra, para que nós a vejamos. Pois é, aqui está o Senhor terminando a obra dele. E ele diz o seguinte, que assim como a labareda consome a palha, irmãos, os mais experientes aqui, para não dizer os mais velhos, sabem muito bem o que é tocar fogo numa palha. Sabe ou não sabe, irmão? Até existe um termo chulo que diz assim, isso aí é fogo de palha, não é? Isso é fogo de palha. Por quê? Porque quando você toca fogo num monte de palha, ele consome muito rapidamente. E só fica cinzas. O termo fogo de palha é isso daí. Pega um monte de palha de milho e toca fogo para você ver. Rapidamente. O fogo consome e não fica absolutamente nada. Olha o que ele diz: assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão. Ou seja, do que ele está falando aqui? Lembra da vinha? Lembra da vinha que o Senhor montou, o Senhor cercou, o Senhor cuidou, o Senhor preparou para que desse uvas boas, mas produziu uvas más, uvas azedas, uvas que não dava para fazer vinho? Aqui, ó, a vinha que o Senhor preparou, ele fez toda aquela preparação, mas a vinha continuava dando uvas podres,
Por quê? Porque não estava recebendo o alimento real da seiva, ali, pelo local certo. Quando você olha para João 15, ele tem a explicação desse texto, quando diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vocês são ramos. Por que Jesus usa justamente essa parábola, ele usa a questão da vinha? Porque eles sabiam que era isso. Todos eles tinham uma vinha, eles sabiam como cuidar da vinha, eles sabiam como cuidar dos ramos, eles sabiam que se a raiz não fosse boa, o fruto seria azedo. E Jesus usa justamente essa ilustração para falar da relação dele com o povo dele. Muito bem, deixa eu me achar aqui. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu fico pensando, Senhor, quão dura é essa punição, quão severa, Senhor, é essa punição. Mas, não sei se os irmãos prestaram atenção, aqui nesse versículo 24 está a causa da punição. Por que que o Senhor está punindo o seu povo? Aqui no versículo 24, que está aqui em cima. Se você prestou atenção, na realidade, está aqui a causa. E qual é a causa dessa punição? Ao final do versículo 24. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Aqui é a causa. Por que que o Senhor está castigando este povo? Porque eles desprezaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Aqui, irmãos, eu volto a dizer, é uma rejeição deliberada, é uma rejeição intencional. Eles não queriam o governo do Senhor sobre eles, uma inversão de valores, viver independente de Deus. Só que isso não era de agora, isso já vinha há muito tempo. Eu vou citar uma passagem aqui que vocês se lembram muito bem. Antes de Saul, quem era o rei de Israel? Pergunta de escola bíblica dominical. Quem era o rei de Israel antes de Saul? Voltar à escola bíblica dominical. O rei de Israel antes de Saul era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Quem que governava sobre o povo? Era o próprio Deus. E o que que o povo de Israel quis? O que que eles clamavam? Nós queremos um rei, não é isso? Nós queremos um rei. Mas por que que vocês querem um rei, dizia o profeta Samuel? Porque todas as nações ao nosso redor têm um rei. Então eu também quero. Olha a birra, sabe? Eu quero um rei. Nós queremos um rei. E o Senhor era o rei de Israel. Sabe aquelas crianças birras? Eu quero um rei. Só que todas as nações tinham um rei. E Samuel, que era profeta, Samuel foi orar ao Senhor, porque eles iam para Samuel, e Samuel foi orar ao Senhor, dizer assim, Senhor, o povo quer um rei. E o que o Senhor respondeu para Samuel? 1 Samuel 8:7, ele diz assim, diz o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre vós. Percebam, irmãos, o povo de Israel não estava rejeitando Samuel, estava rejeitando o Senhor. O que está implícito aqui? Eu não quero o Senhor sobre a minha vida. Nós não queremos o reino do Senhor, nós queremos um reino humano. E aí Deus deu Saul. Depois é só você começar, se você quer entender como é que funciona, lê os reis, lê como é que aconteceram tudo isso. Parecia uma montanha russa. Um fazia o que era bem e o outro e 3 fazia o que era mal. Um fazia o que era e 3. Olha lá para vocês verem quantos reis fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, até chegar num rei que foi tão ruim aos olhos do Senhor que ele fez Israel pecar, que foi
Jeroboão, um dos piores reis que Israel teve, que aí Jeroboão que dividiu o reino. Muito bem, isso acontece, essa rejeição não acontece somente com Samuel, essa rejeição aconteceu com Jesus. Quando Pilatos estava propenso a soltar Jesus, o que a multidão gritou? Crucifica-o, crucifica-o. Não é isso? Da mesma forma, desprezam a palavra de Israel. E aí eu pergunto para vocês, esse desprezo mudou? Esse desprezo continua até hoje, irmãos. Da mesma forma, o mundo hoje diz, nós não queremos o reino do Senhor sobre a nossa vida. Da mesma forma, o mundo hoje grita, crucifica-o, crucifica-o. E de onde vem essa ruína? De onde vem esse castigo? Não é do diabo. Esse castigo vem do Senhor. Dá uma olhada no versículo 25. Por isso a ira do Senhor se acende contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e o qual castigou. Os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio da rua. Nem com tudo isso se desviou a ira do Senhor e a mão dele continua estendida. Irmãos, isso aqui é muito triste, porque o que nós percebemos aqui, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e a mão do Senhor, que tantas vezes tinha ajudado, tinha livrado aquele povo, agora se estende para castigar aquele povo. E quando o Senhor age, a terra treme, os montes tremem, e a impressão que nós temos aqui é que o terremoto causou tanta morte, que os corpos ficaram estendidos pelas ruas como lixo, e não havia ninguém para sepultá-los. Imagina, irmãos, uma cena como essa. Imagina uma cena como essa. Corpos espalhados pelas ruas como lixo, e não havia ninguém para sepultá-los. E mesmo diante de tudo isso, quando eu li esse texto, eu falei, não, peraí, eu vou ler de novo. A mão do Senhor, nem com tudo isso, se desviou a ira do Deus. Eu falei, não, pera um pouquinho, vou pegar outra versão. Eu acho que está errado aqui. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus. Não, peraí, vou pegar uma outra versão. Porque a impressão que a gente tem é que cessou, né? Até aqui cessou. Não, nem com tudo isso se desviou a ira de Deus. A mão dele continua estendida. Ou seja, o profeta Isaías continua dizendo qual será o próximo passo nesse castigo do Senhor. E aí é um texto aqui de 26 a 30, eu já estou caminhando para o final, e aí nós vamos ler aqui. Ele levantará um estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E eis que elas vêm rapidamente, com toda a pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece, nem dormita, nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como o do leão. Rugem como filhos de leão e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Naquele dia, o bramido contra ele será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia, a luz se esconderá em densas nuvens. Olha aqui que visão que o profeta está tendo dessa situação. E que situação é esta? Eis a pergunta, quando que aconteceria isso? Isso aqui é o dia que o povo seria levado ao cativeiro pelos caldeus, pelos babilônicos, e ficaria lá 70 anos escravos. Como eu disse, aqui não há rico, não há pobre, não há bonito, não há feio. Aqui não há homem, não há mulher, não há criança, não há adulto. Aqui não há sábio, não há inteligentes e sábios. Aqui todos seriam levados para o cativeiro. Prova disso que entre esses daqui, que foram levados para o cativeiro babilônico, estava
Misael, Ananias e como que é o nome do outro? Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Eles faziam parte desse reino aqui. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas aqui chama atenção, irmãos, que quando o Senhor chama, Ele só balança a bandeira, o estandarte, e as nações vêm, as nações obedecem ao teu chamado. Ele não precisa fazer muito esforço, é só um assobio, que eu não sei fazer, não sei assobiar. As nações vêm. Eu tenho inveja de quem sabe, inveja santa, de quem sabe assobiar. Eu não sei, mas o Senhor só dá um assobio e as nações vêm atendendo ao seu chamado. E aqui tem uma descrição dessa nação. São fortes, os cascos dos seus cavalos são que nem pedras, as rodas das suas carroças giram como um redemoinho, eles não se cansam, as suas roupas não envelhecem, as suas sandálias não quebram as suas correias. E eu lembrei do povo saindo do Egito, onde a Bíblia diz que as suas roupas não envelheceram, nem as suas sandálias romperam-se as suas correias. E agora o Senhor está trazendo uma nação de longe, com as mesmas características. E veja que o Senhor não precisa fazer força, é só dar uma chacoalhada na bandeira, no estandarte, que as nações vêm para atender ao seu chamado. E além disso, irmãos, o Senhor pode criar nessas nações uma disposição extraordinária, como diz aqui o versículo 27, eu vou voltar aqui, olha ali, não há entre elas quem esteja cansado, nem sequer tropece, nem dormita, nem dorme, eles não desatam o cinto dos seus lombos e as correias das suas sandálias não se rompem. Olha a disposição dessa nação que vem para levar o povo de Israel cativo. E é interessante que novamente eu vou fazer busca de um outro profeta para entender, profeta Abacuque, ele nos esclarece como que essa nação viria buscar o Senhor, buscar o povo de Israel. Abacuque capítulo 1, versículos de 6 a 10, e é o último texto que eu vou usar nesta noite. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Este é o povo que vem buscar o povo de Israel. Esta é a sentença que o Senhor disse para o povo de Israel: ai de vocês, se continuarem trocando o mal pelo bem, se continuarem trocando o doce pelo amargo. Ai de vocês, se continuar negando justiça para o justo e corrompendo-se contra o ímpio. Ai de vocês, que são heróis e são valentes para misturar bebidas fortes. Ai de vocês, se continuarem valorizando, se eslameando na lama, buscando os seus prazeres mundanos. Ai de vocês, se continuarem numa vida divorciada da minha autoridade. Isso irá acontecer com vocês. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu na história? O povo foi levado para o cativeiro. Ou seja, não ouviram a voz do Senhor. A gente olha para isso daqui e dá vontade de ir lá e dar uns tapas no povo, não dá?
Fala assim, rapaz do céu, vocês estão loucos. Olha para nós. E se o Senhor trouxesse hoje a mesma profecia, dizendo, ai de vocês, se continuar assim, 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 vocês vão sofrer o mesmo castigo. Será que haveria arrependimento? Ou o povo iria para o cativeiro da mesma forma? Só que, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações aqui. Toda a intenção do homem de viver independente de Deus é frustrada. Nós temos aqui, irmãos, hoje, nós vivemos num período onde nós podemos pregar o Evangelho. E aqui eu quero fazer um link com o Evangelho. Você que creu em Cristo Jesus, o pastor Marco falou isso hoje, você nunca deve bater no seu peito e achar que você é melhor do que aquele que não crê. Porque se você creu no Evangelho, foi a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida. Se você hoje está aqui ouvindo a palavra, se você lê a Bíblia hoje e você compreende a palavra de Deus, foi porque o Espírito Santo te tirou do mundo de pecado, de um lamaçal de pecado, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você não entende, mas se você olha e diz, Senhor, eu não entendo essas coisas, eu não entendo nada que esse cara está falando aí, manda ele terminar logo que eu quero ir embora, Senhor, eu quero assistir o Fantástico, entendeu? Se você não crê no Evangelho, se você ainda não teve essa experiência de reconhecer que você é um miserável pecador como nós, entrega a sua vida para Cristo, fala com Ele, Senhor, eu não entendo essas coisas, mas eu gostaria de entender. Eu vou dizer para você o seguinte, se você já está com essa dúvida, é o Espírito Santo que já está trabalhando no seu coração. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora, nós temos perdido pessoas, amigos, irmãos, parentes, rapidamente, de repente você recebe uma notícia, puxa, faleceu, eu estive com ele semana passada, e eu não falei do Evangelho, por isso eu estou falando do Evangelho, e o Evangelho é Cristo morrendo na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados, e o Evangelho é você morrendo com Cristo, para ser ressuscitado com Ele para uma nova vida. Os seus pecados, se você crê, eles já foram perdoados. Os pecados que você comete, eles já foram perdoados. O pecado que você vai cometer, eles já foram perdoados. Mas isso não é licença para você pecar, porque o cristão verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. O pecado, ele é um acidente na vida do cristão, é um acidente que infelizmente acontece todo dia, mas é um acidente, porque quando o cristão, verdadeiramente cristão, peca, o Espírito Santo dá uma chuchada no coração dele, dá ou não dá? Ele incomoda, ele diz para você, você pecou, e qual é a minha postura e a sua? É verdade, Senhor, eu pequei, tenha misericórdia, perdoa, Senhor, me ajuda a não pecar de novo, me ajuda a ter uma vida santa, reta, diante do Senhor, só o Senhor, eu não quero viver independente do Senhor, eu quero ter uma vida dependente do Senhor, e aqui eu coloquei mais uma aplicação, toda sabedoria humana é nada, quando falamos da sabedoria promovida por Deus. Quem é o homem na ordem do dia para dialogar ou discordar do Senhor? Vivemos numa época de inversão de valores, onde há uma tentativa de substituir os ensinamentos da palavra de Deus por outros ensinamentos relativos. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, a mensagem não é uma mensagem assim, é uma mensagem difícil, mas é a palavra de Deus, e que o Espírito Santo pegue essa mensagem, trabalhe nos nossos corações, e que não sejamos negligentes com ela, e com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.